dia a dia. Então o mundo do Paulo estava caindo. Tava Ele já não era caindo. mais dentista, talvez não só por problemas de dívida, mas por problemas profissionais também. Ele devia estar fazendo trabalho ruim como dentista, porque talvez, olha, você fez uma dívida, mas você fez porque você quis, ele não pôs mal na tua cabeça. Aquela discussão que é até onde é o estelionato e onde é o desejo da pessoa. O CRO não é um banco do Tribunal de Justiça para se definir crimes. Sim, é um processo ético, né? É um processo ético. Então ele já devia estar perdendo, inclusive, o controle do seu próprio talento, que talvez ele também não tivesse. Ele já estava com quantos anos? 60 e poucos anos? Não, ele estava com 58 ainda. Quase 60. Então ele já estava já estava difícil manter aquela máscara social dele para todos os ambientes. Você já percebe, você já está indo lá na frente, ele percebe que você já está lá na frente, que você vai pegar ele. Ele começa a fazer as cenas, tira a aliança, blá, 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 vou tirar a minha vida. E aí você convence ele a continuar com você, é isso? Ele já está convencido, ele só precisava da cena. Sim. Aí quando ele volta, eu falo, o caminho não é esse. Ali meu problema maior não era nem da gente ficar junto em si. Meu problema maior era não tirar a vida dele. Sim, até porque eu precisava. Filhos. Você acreditava mesmo que ele poderia fazer isso? Então, ele tem com ele, sim. Com ele alguma vez ele era deprimido, ele tomava remédio, ele tinha alguma coisa. Hoje eu vejo o Paulo literalmente como um psicopata. Não tem estudo, não tem formação para isso. Ele não está laudado. Não está laudado, mas eu vejo o Paulo como um psicopata que, inclusive, simulou uma depressão a vida inteira. Ele sempre se pintou como um homem deprimido. Mas, teoricamente, o psicopata não deprime. Não, e ele tem até um ponto que a gente vai chegar lá na frente quando você fala disso, que eu vou falar de alguns psiquiatras forenses e a doutora Rosângela Monteiro, que eu sempre entrevisto aqui, que ela fala desse momento específico que vai acontecer nesse crime. Mas ele era diagnosticado deprimido? Ele ia a médicos? Não, ele não ia a médico, ele não aceitava nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de ajuda. Mas ele usava depressão, inclusive, para te grudar nele. E também para justificar a posição dele em relação à família, né? Ele sempre se pintou como um homem depressivo. Eu não acredito que o Paulo era depressivo, eu acredito que ele era um psicopata. Ele fez uma cena para você. Sim. Porque a pessoa que vai... Depois eu quero saber, uma pessoa faz ultraleve, guitarra, isso aquilo, ele está em busca de algo, sempre se colocando como vítima, então eu estou fazendo isso como um remédio para ficar bem, então você aceitava. Sim. Mais uma dívida, mais uma coisa, mais um negócio, e ele já tinha um pseudo-histórico de depressão. Então você... E aí ele tinha uma mãe que é deprimida, e a Marina também tem um problema de depressão, mas eu acho que ele nunca foi depressivo. Ele sempre simulou a depressão. Ele sabia fazer o personagem. Sabia. Ele sempre viveu um personagem, sempre. E aí ele sai de Minas, larga todo mundo lá, porque ele nem CRO, mas ele não devolve o dinheiro, óbvio, e ele vai para o Pará. Aí ele veio para o Pará com essa de que vai morrer, né? Porque a vida dele já está toda bagunçada, não tem mais perspectiva nenhuma, não se vê com uma perspectiva positiva em relação a nós como família. E aí vem com essa de tirar a própria vida. Nesse momento, eu tento abraçar de novo para falar assim, não é assim, esse não é o caminho que eu precisava, porque na minha cabeça ele ainda estava deprimido. Então eu precisava reverter esse quadro, convencer ele a buscar uma ajuda profissional e tal. Aí chegou a um ponto que eu vi que não adiantava eu falar para ele buscar terapia. Ele começou a falar o tempo inteiro que a única solução da vida dele seria a gente estar junto. Só que daí para frente foi tudo ficando muito pior, porque a tortura dele psicológica em relação a mim foi ficando no nível hard, total. Sexualmente, como teve problema? Não, nunca tive problema sexualmente com o Paulo. Mas vocês pararam de ter uma relação marido e mulher? Sim. Ele te cobrava isso? Cobrava. Ele tentava ter? Sim, tentava. Você vai chegar lá no ponto que você está, mas você já está como delegada, você já está atuando. Inclusive como defesa da mulher. Sim. Como foi você estar como delegada que defendia mulheres, que com certeza entraram na sua delegacia com mulheres abusadas, com relações abusivas, você começou a se ver nelas? Ou não. Você teve esse momento terapêutico de você com você mesma? Não. Não, porque o que acontece? Quando ele vinha... que o Paulo nunca me agrediu.
Eu sempre falei para ele, falei assim, eu queria tanto que você me levantasse a mão para me dar um tapa, para mim seria tão mais fácil. Aí é libertador. É libertador, porque eu acho que legitima a minha conduta, sabe? Me daria legitimidade para tirar da minha vida. Mas ele era inteligente, ele sabia que assim ele te perderia. E aí ele nunca, nem o tom de voz ele aumentava, tipo, ele não gritava comigo. E aí teve uma vez, no decorrer desses meses, né, de agosto até dezembro, que a gente ainda ficou 2022. Que eu ainda fiquei ali tentando amenizar, ainda tentei contornar, fazendo de conta que a gente ainda tinha esperança de ser uma família de novo. Nesse meio tempo, eles moravam em Cametá e eu trabalhava numa outra cidade, que era Limoeiro. Então, eu ia para lá durante a semana e voltava para Cametá só no final de semana. Ele tinha minha localização, né, ainda, lembra? E acesso ao meu celular. Nesse vai e vem, tinha coisas lá em Limoeiro que começou a incomodá-lo, porque quando era troca de plantão, de quarta para quinta da delegacia, a gente ia para um restaurante jantar. A gente jantava num restaurante, era um restaurante bem intimista, que era de uma amiga nossa, então ficava só a gente lá da delegacia, e a gente cantava um karaokê, jantava e ia para o hotel dormir. E ele começou a olhar que eu chegava de quarta para quinta, o horário, né, que eu chegava no hotel. Tava estranho para ele, 2, 3 horas da manhã, tá estranho. Aí ele me questionou, e eu falei, não, acontece isso, a gente vai... Quer ir lá para você ver como é que é? Levei ele lá para Limoeiro para ele ver como é que era. Aí ele viu, acho que ele não gostou do que ele viu. Porque quando eu voltei, ele falou para mim, olha, eu queria te pedir uma coisa, que você não saísse Limoeiro sem mim. Aí eu... Você sabe que não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Não, porque eu não acho bacana e tal. Você fica lá numa cidade muito pequena, você é delegada de polícia, agora todo mundo te olha, todo mundo te enxerga, e não é bacana você estar num lugar, aí você fica lá bebendo e tal, aí não é legal sozinha. Ah, me leve junto para eu te proteger. É. Ele ainda está tentando voltar aquele personagem lá atrás com você, para proteger com 20 a minha imagem anos. agora, né? Porque agora eu sou uma delegada de polícia. Só que você já não tem mais 20 anos. Aí agora eu não sou eu sou uma delegada de polícia, eu não sou uma mulher que posso ficar num restaurante bebendo e sair de lá... Homens, né? Porque minha equipe a maioria era homem. Aí você fica lá com a sua equipe da delegacia bebendo e depois vai embora. Não pega bem para você, não então, é para sua imagem. Só saia comigo. Então, como eu nunca vou poder sair, você nunca vai poder sair. Eu falei, olha, não existe essa possibilidade, sinto muito. Aí continuei saindo. Aí as nossas brigas começaram a ficar muito intensas por conta dessa cobrança que ele tinha, porque ele tinha minha localização. Aí, nesse momento, eu falei para ele, olha, a partir de hoje você não tem mais a minha localização, porque isso está virando um inferno na minha vida, você está me desgastando demais emocionalmente, eu não preciso desse tipo de discussão, não preciso perder tempo com isso, acabou. Se você não tem maturidade para lidar com o que está acontecendo, não dá, porque o seu ciúme está ficando doentio demais, eu não vou enlouquecer com a sua loucura. Eu lembro que eu repetia isso muitas vezes para ele, eu não vou enlouquecer com a sua loucura. Acabou, você não tem mais a minha localização. Tirei a localização. Não lembro que mês foi. Tirei a minha localização, logo em seguida eu tirei de novo o meu WhatsApp, também, que eu não lembro por quê. Mas, de novo, por cobrança. Por ficar me cobrando coisa que eu não precisava estar me desgastando com aquilo. Eu já tinha meus problemas de delegacia. Eu não queria aquele desgaste emocional em casa. Aí eu tirei o meu celular dele, coloquei senha. Quando eu fiz isso, que eu quebrei as 2 pernas dele, né? Tirei todos os controles que ele tinha sobre mim. Ele colocou um espião no meu celular, em dezembro. Quando eu descobri que foi uma semana, né, eu ia voltar, quando eu descobri que eu voltei em casa, eu descobri o espião. Aí, nesse momento, eu falei, olha, a partir de hoje, não existe possibilidade da gente voltar nunca mais nessa vida. Porque o que você fez, além de ser crime... além de ser criminoso, é a maior invasão que existe de privacidade atualmente. Ele tinha acesso à minha câmera, ao meu microfone, ao meu WhatsApp. A sua conta, se você entrasse no aplicativo de banco, não tinha, não dava? Não dava, não tinha. Ele tinha acesso, não sei qual foi o aplicativo que ele usou, mas ele tinha acesso à minha câmera, ao meu microfone e meu WhatsApp. Ele não tinha acesso ao meu Instagram, nem acesso a banco, os outros aplicativos. Mas o tipo de controle que queria ter seu? Te ouvia o dia inteiro? Me ouvia o dia inteiro. Te via o dia inteiro. Justamente. Os seus filhos, como é que estavam nessa época? Porque eles já tinham 12, 9 anos. Estavam sofrendo uma tortura psicológica muito grande também. Porque aí, quando entrou nessa fase,
que eu já falei, a partir de agora eu não quero mais mesmo. A gente já estava numa fase muito ruim. Dezembro de 22. De dezembro de 22. A gente já via tanto que teve a festa da família em dezembro, que foi antes disso. O Paulo não foi porque ele falou, eu não vou porque eu não sou parte dessa família. E foi algo que eu fiquei muito triste, porque, poxa, já começa essa pressão emocional em cima dos meninos. E ele começava a falar, desde agosto que ele chegou, que eu estava ali tentando amenizar, ele toda hora falando, eu vou embora, vocês vão ficar aí com a mamãe de vocês vão sentir minha falta. E sempre colocando essa semente de que ele ia embora, de que ele ia morrer. Ele falava para os meninos, eu vou tirar minha vida. Não tirar minha vida. Não, mas eu vou entrar num... eu lembro que uma vez ele falou para a Letícia que eu vou entrar num buraco sem fundo e que eu não vou sair de lá nunca mais. Ninguém nunca vai me achar. Eu vou para um lugar distante que ninguém nunca vai me encontrar. Seus filhos te cobravam isso? Falavam, mãe, olha o papai. Olha, a Letícia, ela via isso com um olhar muito de deboche, porque eu acho que ela estava num nível ela era muito parecida comigo, a personalidade. E ela era nova, era nove anos. Mas ela era mais madura que o Marcelo. E tanto que o pai dela falava em tom de despedida, em alguns momentos. Eu lembro de um dia, a gente estava até junto, ela falou assim, papai, você está falando assim por quê? Você vai morrer? Você está com câncer? Para de show, para de fazer drama. Então, ela tinha... Porque ela via que aquilo estava sendo minado aos poucos, sabe? Ela percebia. Então, ele estava fazendo... Essa tortura que ele fazia comigo já estava atingindo muito forte os meninos. Quando deu dezembro, que eu falei, acabou, não existe possibilidade nenhuma mais. Eu falei assim, olha, o ideal seria você procurar agora um destino para a sua vida, seu rumo, que não sei o quê. Mas, em respeito a você, em respeito a tudo que a gente tem junto, há 20 anos e aos nossos 2 filhos, eu vou te ajudar no que for preciso. Você vai ter aqui toda a estrutura que você precisar para você reconstruir sua vida. Mas você precisa começar sem a minha pessoa, porque não tem possibilidade da gente ficar junto mais. Eu não quero isso para a minha vida, eu não preciso disso. Não quero, isso é doentio. Não quero isso para mim. Aí que ele falou, então tá, eu vou voltar para Minas, vou morrer em Minas, porque se eu morrer aqui, você vai me jogar no Rio, minha família não vai nem me achar, então eu vou embora para Minas, vou voltar para Minas e lá eu vou pôr fim à minha vida. Aí eu já estava naquele desgaste emocional tão grande, eu falei, tchau. Vá para Minas. Vá para Minas. Aí ele foi para Minas, que foi quando eu acho que ele foi para Minas e ele bolou tudo isso que ele fez nessa viagem que ele fez para Minas. Porque ele foi para Minas com essa ideia de que ele ia se matar. Isso, janeiro? Foi. Por aí. Janeiro, tá. Porque depois ele volta em julho. Aí não sei quando ele volta, mas em julho não, foi tudo em acontece. março, né, que ele volta. Aí ele foi para Minas e nessa semana que específico que ele falou que ele ia se matar, ele ficou doses de tortura diária. Ele me mandava mensagem: olha, lembra disso, lembra daquilo, coisas da casa que como eu trabalhava no interior, eu precisava focar porque eram coisas que ele estava focado, porque ele estava em casa. Lembra disso, lembra daquilo. Olha, não traga os meninos para se despedir de mim. Não liga para minha família, não liga para minha filha. Olha, no domingo de manhã eu vou ligar para os meus irmãos, vou me despedir dele. No domingo à tarde eu vou ligar para a Marina para despedir dela. E todo dia uma dose de tortura, todo dia. Quando deu domingo à noite, meu telefone toca. Aí ele fala, olha, eles vão te ligar na segunda-feira. Isso só ele me mandava. Eu só li, eu nem respondia. Na segunda de manhã, o pessoal do hotel vai entrar em contato com você, eu vou deixar um bilhete, que não sei o quê, eles vão entrar para abrir o quarto e tal, e vão me encontrar. Não preocupa que eu não vou sentir dor, eu vou tomar um calmante, eu vou injetar pus de paciente na minha veia. Senhora. Era nesse nível. Eu vou injetar pus de paciente contaminado, eu vou ter uma asepsia. E era isso. Aí, domingo à noite, meu telefone toca, e era a voz dele. Aí ele falou assim, olha, me desculpa, me perdoa, eu sou um idiota, eu sou um imbecil, eu sou um babaca, não devia estar fazendo isso, eu sou um covarde, porque eu também não tenho coragem de tirar minha própria vida. Não sei por que eu fico falando isso. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso, eu vou procurar ajuda, vou ligar para minha filha, a irmã dele é psicóloga, vou ligar para minha irmã, vou pedir ajuda, que não sei o quê. Falei, isso, então faça isso. Aí, na segunda de manhã, ligou, foi no psiquiatra, aí gravou a consulta com o psiquiatra. Aí me ligou.
Falou assim, olha, eu sei que sua vida está difícil aí, porque eu estava ainda... os meninos moravam em Cametá e eu trabalhava em Limoeiro. Você precisa de mim, os meninos precisam de mim. Eu só queria te pedir para você me deixar voltar para casa, para eu ficar aí 3 meses, eu vou ficar 3 meses com vocês, que vai dar o tempo de você ser transferida para Belém. E aí, quando você for transferida para Belém, você vai seguir sua vida, eu vou seguir a minha. Porque os meninos estão sozinhos em casa, eu não quero que eles fiquem o dia inteiro com empregado e tal. Então, é melhor eu estar aí, eu vou te dar esse suporte, esse apoio, e eu vou seguir minha vida e você segue a sua. Pode ser? Aí eu falei, olha, Paulo, desde que você entenda que você está doente, que você precisa de tratamento, que você precisa de um acompanhamento, você precisa aí de fazer terapia toda semana, pelo menos, porque eu não posso ficar com a pessoa na minha casa me desgastando emocionalmente do jeito que você me desgasta, fazendo tortura psicológica da forma que você faz. Isso que você faz é um nível de crueldade que eu não sei como que você não enxerga, porque não é possível uma pessoa que quer morrer ficar torturando o outro que está ficando da forma que você faz. Isso é um nível de crueldade desumano, isso é sem tamanho, porque eu estava tendo que sair de casa para trabalhar, ir para a delegacia, ficar o dia inteiro ouvindo lá aberrações que não é todo mundo que está preparado para ouvir, e ainda tinha que lidar com os meninos preocupados, cadê o pai? Então, era pesado demais para mim, emocionalmente falando, e eu tinha que me manter estável para eu não surtar. Sim. Falei, tudo bem, você pode voltar, você pode contar comigo, mas você precisa se tratar. Beleza. Aí ele voltou. Nesse momento, eu tenho certeza, em março, nesse momento eu tenho certeza que ele já tinha planejado tudo na cabeça dele. Tudo. Porque quando ele voltou com outro discurso completamente diferente. Ele, olha, eu não vou tirar mais minha vida, você não precisa ficar preocupado com a sua arma, porque até então, obviamente, eu sempre fui muito, muito alerta, muito alerta. Sim. Eu estava com um homem dentro da minha casa que a todo tempo falava que queria morrer. A todo tempo falava que eu usei ele por 20 anos. Eu nunca imaginei que ele tiraria a vida dos meninos. Nunca. Mas eu sempre imaginei que ele tiraria a minha e a dele. Sempre. Então, eu sempre fui muito alerta com relação a isso. Vocês dormiam no mesmo quarto? Já eram quartos separados? Em quartos separados. Porque devia ser... Você devia dormir com porta trancada, com medo. Não, até que não tinha... De porta trancada, até que não. Mas a minha arma estava sempre... Medo de ele entrar e tirar a sua vida. Não, mas eu não... Ele não conseguiria? Não, não tinha esse... Aí... Aí ele volta em março, fala que está tudo bem, não se preocupa com a arma, ele volta com outro discurso. Tudo ótimo, deixa ela bem perto de mim. Isso. Ele volta com um discurso justamente para eu baixar minha guarda. Quando ele volta com esse discurso de que eu fui muito idiota, não vou tirar minha vida, não precisa se preocupar com a sua arma, para de deixar a sua arma na delegacia, porque a minha arma particular eu acabava deixando na delegacia algumas vezes. Para de sair com arma, não sai armado, deixa a sua arma em casa. Então, esse discurso reverso dele começou a ligar um alerta que eu nunca tinha ligado na minha cabeça. Eu falei, não, tá estranho demais isso. Você percebeu que do nada ele estava pedindo arma demais. Estava demais. Aí eu falei, não, alguma coisa tem, isso não está normal. E aí ele, teoricamente, ele veio com lítio, né, que o psiquiatra tinha passado para ele, e ele fazia questão de deixar esse lítio na cozinha, que era para eu ver que ele estaria, teoricamente, todo dia esvaziando, mas eu acredito que ele nunca tomou esse lítio, nunca tomou. Aí ele falava que ele fazia terapia uma vez por semana, mas, poxa, eu não sou mãe, eu não vou ficar acompanhando, sentar com uma criança de 10 anos e olhar se ele está fazendo terapia, até porque nem em casa eu ficava o dia inteiro fora. Então, ele falava que fazia terapia e eu acreditava, Sim. Porque eu não vou lá ficar vigiando, checando isso. Beleza. Só que... de março para cá também, o que aconteceu, que hoje eu vejo que na época eu não conseguia enxergar, um outro sinal que eu tive foi que a gente interagia com os meninos e eu comecei a falar para os meninos assim, por que meu amor por você é tão grande que dói no meu peito? Ele falava isso para você? Eu falava. Eu sempre falei para os meninos, eu te amo, te amo, te amo, mas de repente começou a doer. Fisicamente doía. E quando a gente estava em momento interagindo, eu abraçava os dois e beijava e falava, por que meu amor é tão grande que dói? E se eu estava falando, é porque doía.
Entendi. Era uma dor realmente física. Você e doía, eu sentia. Aviso? Era um aviso. Era um aviso. Só que, e na época eu comecei a falar muito isso. E hoje eu até penso, o que passava na cabeça dele na hora que ele me ouvia falar isso, né? E aí foi indo, eu comecei a ficar alerta, mais ainda, a minha arma ficava toda desmontada, eu volta e meia, eu mudava ela de lugar. A minha arma, inclusive, até o cano eu comecei a tirar. Depois ele voltou com esse discurso, porque até então eu só tirava o carregador. Aí, quando ele voltou com esse discurso de que eu não vou fazer isso, que não sei o quê, deixa a sua arma, eu tirei o cano da arma. Porque a arma, mesmo que a pessoa acha que ela está pronta, né, para tirar, só que ela está sem cano. E só quem mexe que vai saber que está sem cano. Entendi. Aí eu tirei o cano, cada lugar era um... Ele não sabia mexer em arma? Não, teoricamente não, né? Só que esses meses que ele ficou, de março até julho, ele não fazia nada. Ele ficava em casa o dia inteiro. O dia inteiro. Os meninos iam para a escola, ele tinha todo o tempo do mundo para fuçar a casa de ponta a cabeça e de forma muito minuciosa, porque ele sabia que eu era uma pessoa... Qualquer coisa que mexer nas minhas coisas, eu sei que alguém mexeu, se mexer de qualquer jeito. Então, ele foi muito cauteloso de fuçar a casa inteira para procurar essa arma. Ele teve tempo para montar, para ver se estava funcionando, para tentar algum disparo. No domingo anterior, a gente estava numa festa, né, os meninos. Aí o Marcelo, geralmente, ele não come porcaria, então ele quer jantar, ele quer comida. Das 6, 7 horas da noite, ele quer ir embora porque ele quer comer. Aí ele falou assim, olha, quando o Marcelo quiser jantar, me chama que eu vou buscar o Marcelo. Depois eu volto para buscar vocês. Aí eu liguei para ele buscar o Marcelo. Quando ele chegou para buscar o Marcelo, nesse aniversário, era um domingo, ele chegou com uma roupa que ele nunca tinha usado. E outra, nessa semana, nesse domingo, ele tinha falado para mim na semana anterior que ele estaria indo embora para Minas. Ele estaria indo embora, que ele tinha conversado com a família dele, que a família dele tinha arrumado um emprego para ele, que ele ia recomeçar em Minas, que todo mundo ia ajudar ele, que eu podia ficar tranquila, beleza. Ele ia viajar para Minas na terça-feira. Isso era mais uma vez para baixar minha guarda total. E nesse momento ele me pegou, porque sabe quando você está desgastado emocionalmente, que você quer se ver livre daquela carga, que para mim aquilo estava uma carga muito pesada, que eu já não estava aguentando carregar. Então, quando ele falou para mim que ele estava indo para Minas, foi um alívio enorme para mim, muito grande mesmo. Antes, teve o Dia dos Namorados, né, dia 12 de julho, ele falou para mim, olha, junho, eu vou dar minha última cartada, minha última tentativa com você. Ele comprou uma joia e me deu. Eu queria que você aceitasse essa joia com a possibilidade da gente voltar a ser um casal um dia. Não estou falando nem hoje, nem amanhã, um dia. O Paulo estava numa dependência emocional tão grande de mim que ele chegou a ponto de falar para mim que ele aceitava ser o meu marido só dentro de casa. Ele falou para mim, olha, você pode fazer o que você quiser da porta da rua para fora, mas deixa eu ser seu marido só aqui dentro de casa. E eu falei para ele, tipo, cadê seu amor próprio, né? Por que você tem coragem de falar uma coisa dessas? Tem noção do que é isso? Você acha que em algum momento da minha vida eu me sujeitaria a um papel desse? Eu não preciso disso e você também não precisa disso. Tem tanta mulher por aí. Você tem saúde. Sim. Você ainda é novo. Pode viver várias histórias ainda na sua vida. Você não precisa disso, eu também não. Aí, nesse dia, ele me deu essa joia e eu falei, não quero, porque não tem possibilidade desse relacionamento voltar, nem hoje, nem amanhã. Talvez, se hoje você sair da minha vida, se você mudar, se você se tornar uma outra pessoa, diferente do caminho que você está indo agora, pode ser que talvez lá na frente nossos caminhos se cruzem novamente. Isso eu não posso dizer, que não vai acontecer. Mas agora, nesse momento, não tem essa perspectiva, essa possibilidade. Então, nesse domingo, com a ideia de que ele estaria indo embora para Minas na terça-feira, ele foi buscar a gente. Quando ele chegou, ele estava usando uma roupa que ele nunca usou. Um sapato social que ele nunca saiu. Uma camisa que ele nunca tinha usado. Nesse momento, para mim, foi assim como um alerta. Tanto que no dia eu estava bebendo, eu parei de beber, todo mundo falou que eu fiquei branca,
A minha alma saiu do meu corpo quando eu vi o Paulo chegando. Eu tive a nítida sensação de que uma coisa muito ruim ia acontecer. Aí eu me desconcertei todinha. Ele levou o Marcelo, depois ele voltou e buscou a gente. No que ele buscou a gente, ele começou a despedir dos amigos. Não, foi um prazer conhecer vocês. Estou indo embora. Aí todo mundo zoando. Ó, Paulo, onde você está indo com essa roupa? Você nunca usou? Não, é porque é com essa roupa que eu vou embora. É com essa roupa que eu vou embora. Nesse dia, eu falei, esse era um domingo. Nesse dia foi quando eu entendi que o Paulo ia... Eu achei algo para mim. Eu falei, hoje o Paulo me mata. E se mata. Foi nesse dia, foi o único dia que eu tranquei a porta do meu quarto. Eu peguei a Letícia, a gente dormiu no quarto, e esse dia eu tranquei a porta do quarto. Porque eu tive a nítida sensação de que nesse dia, teoricamente, como eu não imaginava que ele ia levar todo mundo, mas na minha cabeça, né? Mas hoje eu vejo que naquele domingo ele tinha preparado para levar realmente todo mundo. Ele ia matar todo mundo. A ideia era levar a família inteira. Levar todo mundo no domingo. Na segunda, quando eu acordo para trabalhar, eu saio, eu vou para a delegacia. De manhã eu já vejo uma mensagem no meu celular. O que fez ele não fazer nada, nunca vamos saber. Eu tranquei a porta do quarto. Eu nunca tinha trancado a porta do quarto. E outra, eu cheguei completamente lúcida. Ele achou talvez eu chegaria porre em casa, bêbada, porque eu passei o dia inteiro lá. Mas quando ele chegou pela primeira vez que eu já vi, evaporou. Evapora na hora. E eu parei de beber também, evaporou. E eu estava muito alerta nesse dia, muito alerta. Eu tranquei a porta, eu nunca tinha trancado a porta. No domingo, na segunda de manhã, ele me mandou uma mensagem: seu futuro será de tristeza e solidão. E aí, eu estava trabalhando normal, na hora do almoço eu vim almoçar. No interior, a gente vai meio-dia e volta às 3 horas da tarde, porque nada funciona antes das 3. Aí eu fui almoçar. Quando eu cheguei em casa, o clima estava tão pesado em casa, tão carregado, uma energia tão pesada, que eu não consegui ficar dentro da minha casa. Eu almocei, mal almocei, e saí de novo para a delegacia. Aí, nesse dia, eu falei com a Marcela e a Letícia, que meu chefe tinha me ligado, que tinha saído a minha transferência para Belém. Eu já iria ser transferida para Belém. Aí eu falei para a Letícia, Letícia, meu chefe cumpriu a promessa que ele te fez. Porque quando inaugurou a delegacia da mulher, a Letícia perguntou para ele, quando que a gente vai para Belém? Porque os meninos foram acostumados em capital a vida inteira, não acostumavam com a vida de interior. Quando que a gente vai para Belém? Me empresta sua mãe por 3 meses, que eu prometo que vocês vão para Belém. Aí, nesse dia de manhã, ele me ligou, aí eu falei para ela, pode arrumar as malas que a gente vai para Belém. Ela ficou toda feliz, lá eu deixei eles felizes em casa, achando que a gente ia para Belém, já na próxima semana, já começar essa mudança para Belém. Fui para a delegacia, voltei, porque eu não consegui ficar. Quando eu estou na delegacia, ele me liga, 4 horas da tarde. Eu matei os seus filhos. Aí, já nem... Você teve alguma última briga com ele? Última conversa? Nada? Não, nada. Ele... Foi esse clima, né, de despedida do domingo, que ele ia embora na terça-feira para Belo Horizonte, para Minas. Ele, matei seus filhos. Aí eu já larguei celular, eu estava na delegacia em atendimento, saí catando a chave do carro. Eu tenho para mim que, nesse momento que ele me ligou para dar notícia, foi o momento que ele fez o disparo nele mesmo, porque eu acho que ele queria que eu ouvisse esse disparo. Mas você não ouviu? Não ouvi, porque eu joguei o telefone para procurar na chave do carro. E cheguei na minha casa com 2, 3 minutos. Você chamou a polícia? Você é a polícia, mas você chamou alguém para te acompanhar? Eu fui como Bombeiro. mãe. Fui como mãe. Tanto que eu estava com a arma no coldre, eu não estava de colete, que eu estava em atendimento na delegacia, e a minha porta é porta de correr, assim, de abrir assim, né, para os 2 lados. Aí eu cheguei, eu abri a porta de peito aberto. Tipo, se ele quisesse me matar, era só ele me esperar lá na porta que ele estaria. Aí logo eu já vi o meu carregador no sofá da sala, caí que eu congelei, porque eu falei, ele está blefando mais uma vez, será? Não é possível. Aí, quando eu vi o carregador da minha arma no meu sofá, eu falei, não é blefe, dessa vez é verdade. Aí eu procurava pelos meninos, não achava, eu entrei no quarto. Quando eu entrei no quarto, aí eu vi toda a cena lá. Aí vi logo o Marcelo, que era o primeiro que estava na ponta, vi ele também caído assim, eu não achava a Letícia. Aí eu gritava pela Letícia, não achava, e vi que tinha muito edredom assim na cama, aí eu puxava tudo, edredom, travesseiro, aí a Letícia estava lá debaixo do edredom do travesseiro, porque a Letícia, ele colocou a Letícia para dormir.
E isso eu sei por conta, não de exame laudo que teve, mas porque ele pegou um calmante com uma médica que morava em cima da nossa casa, algumas semanas antes, e a Letícia literalmente estava numa posição de que estava dormindo. Então ele dopou sua filha? Dopou a Letícia sim. O Marcelo estava acordado. Mostra isso? Não, porque eles não fizeram o exame de sangue. Não? Não. Tá. Você chega em casa, você encontra seus 2 filhos sem vida. Ali você já sabia que eles tinham morrido? Olha, friamente falando, sim, como delegada de polícia, que naquele momento fica aquele negócio, né? Eu sou mãe, eu sou delegada, eu sou mãe, eu sou delegada, eu sou mãe, eu sou delegada. Tanto que a minha escrivã que estava comigo, ela me desarmou e eu nem vi. Ela tirou minha arma do... tirou foi uma meu pessoa coldre. Com você? Ela foi comigo, a minha escrivã. Ela tirou a minha arma do coldre e eu nem vi. Mas eu sabia que eu não podia mexer muito naquela cena, no local de crime. Mas é visível para mim, eu toquei no Marcelo, vi que ele já não tinha mais pulso. Você quis abraçar eles? Aí é delegada. Vira delegada. Você sabe que aqui não é um local de crime. Entendeu? Então, fiquei naquele... É inconsciente, é involuntário, mas é instintivo também. E ele? Ele estava onde? Estava lá na beira da cama, assim. No mesmo quarto onde os filhos estavam mortos? Sim. Você consegue desenhar o que aconteceu com eles? Como foi a dinâmica de tudo? Consigo, porque eu já tinha todo esse laudo na minha cabeça, né? E recentemente eu tive acesso oficial ao laudo. O Marcelo estava acordado, a Letícia estava dormindo no quarto. Isso era 4 da tarde. 4 da tarde. Tanto que a prova maior também de que a Letícia realmente foi dopada, que os meus filhos não tinham mais idade, eles já não dormiam de tarde. Então, a Letícia realmente estava dopada. Então, a Letícia estava dormindo no quarto. Ele chamou o Marcelo para o quarto para ficar lá também por conta do ar-condicionado, porque é interior, a energia é muito cara, então a gente liga uma central só durante o dia. Aí colocou o Marcelo no quarto e veio com a arma. Ele atirou primeiro no Marcelo. E isso é uma coisa que me desesperou muito. Me angustiou demais em saber que ele olhou para a cara do filho dele. E saber... Foi olho no olho? Foi olho no olho e saber o nível a descarga hormonal, a tensão que gerou no Marcelo, em frações de segundo. O desespero de uma criança de 12 anos que vê um homem com a cara de louco olhando para ele com uma arma na cabeça. É o pai dele. Tem sinal de defesa do Marcelo? Não. Aí ele deu o disparo na cabeça do Marcelo. 2 disparos. E aí, depois que ele disparou no Marcelo, ele disparou na Letícia. A Letícia estava dormindo, aí ele colocou mais edredom, travesseiro, para abafar um pouco o som, porque ele já tinha gastado 2 disparos no Marcelo. E aí estava tendo uma festa ao lado, com um som muito alto. Mas eu acho que ele não quis arriscar, chamar muita atenção. E aí ele abafou o som da Letícia. Ninguém ouviu? Ouviram. Os vizinhos ouviram um disparo, aí ligaram para a PM. Só que, eu já estava lá. Foi muito rápido. Da delegacia na minha casa, eu não gastei nem 3 minutos. Então, você chegou... O Paulo, né? O Paulo César... Ele ainda estava com sinais vitais. Tanto que quando a equipe médica chegou, ele ainda estava com sinais vitais. Ele também se auto-atirou? Sim, ele deu um tiro por dentro da boca, em direção à cabeça. Como foi ver tudo ali, que ali sua vida tinha acabado? Ele não te matou, mas ele fez um feminicídio de alma, como eu falei no começo. O que te passa ali naquele momento? Tem algum grito que você não gritou? Tem algum choro que você não chorou? Porque ali você tinha que se dividir entre mãe e delegada, fazer o local de crime da morte dos seus próprios filhos. Não, aí o que acontece? Quando eu cheguei, primeiro vem aquela coisa, né? Como delegada eu sabia que não tinha mais vida, mas como mãe você espera a equipe médica chegar, porque sempre tem aquela esperança. E meu desespero só foi maior quando a equipe médica... Quando eu saí do quarto, que eu vi a cena, que aí a minha escrivã me tirou, que eu sentei no sofá, aí eu ainda peguei o telefone, eu liguei para o delegado, que é amigo meu,
Aí eu falei o que aconteceu, ele nem entendeu direito. Aí liguei para a PM também, que eu ia precisar de apoio da PM na rua. Liguei para um amigo meu da PM. E aí foi chegando, as pessoas foram chegando. Aí quando a equipe médica chegou, que vieram, né, falar realmente que os meninos não estavam mais com vida, ali foi o meu momento de desespero, que para mim acabou, naquele exato momento ali. Aí, no que eu me desesperei lá, logo eu tive que ser retirada do local, né? Eles me tiraram de lá e me levaram para a delegacia. Tanto que eu nem sabia que o Paulo ainda tinha sinais vitais, depois que eu fui saber que ele tinha sido retirado de lá ainda com sinais vitais. Mas a sensação não tem como descrever. É uma dor. Você percebe que ele fala para você, eu matei os seus filhos? Sim. Não, eu matei os nossos. E ainda ele falou assim, antes, você conseguiu o que você queria. De novo, a vítima. Olha até onde você me levou. Isso. Eu só estou fazendo tudo isso por sua causa. Você é a culpa. Ou seja, além de eu matar os seus filhos, você é que matou, na verdade, não fui eu. Olha o que você conseguiu. Não, você conseguiu o que você queria. Eu matei os seus filhos.